existe um relógio na terra. Aonde está esse relógio? Em Israel. E ele está pontuando, ele está informando: Jesus está voltando. E o que está acontecendo para que eu venha entender isso? Eu não sei você, mas essa noite eu não dormi. Nosso filho, Tito, não está muito bem de saúde, tanto é que eu vim, Israel ficou com ele em casa. E à noite, provavelmente, eu ficarei com ele e ele virá para a igreja. E eu tenho acompanhado tudo que tem acontecido em Israel e tenho estado assim muito em alerta. E uma das palavras, há mais ou menos 5, 6 horas atrás, palavras do atualmente primeiro-ministro de Israel, senhor Benjamin, eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele, porque provavelmente eu iria falar errado, você me conhece, né? Então, para a gente não passar nenhum erro aqui, nenhum carão, fico só com Benjamin, amém? Sabe de quem estou falando, não sabe, gente? Então, o senhor Benjamin, ele disse em uma das frases em seu último discurso público, eu fiz questão até de salvar esse discurso, porque ele é histórico. E se de verdade acontecer paz entre esses dois países, nações, aí sim, eu diria para vocês: cuide da casa de vocês, cuide da vida de vocês, porque aí é um marco escatológico. A partir do momento que houver a paz entre a antiga Pérsia e Israel, aí como que eu poderia dizer? Uma nova personalidade adentra. Quem aí sabe quem é? Quem aí está ligado na Bíblia, ligado no relógio? Você sabe que ontem, uma das minhas orações, quando eu preparava o que vai ser ministrado aqui, e o Senhor me preparava, eu pedi em oração: Senhor, constrói ali, em nossa comunidade de fé, uma comunidade que entenda a sua palavra, que entenda o que está acontecendo no mundo, que venha ser inteligente para compreender os sinais que estão aí à porta. O Messias vai voltar. O Messias está voltando. E existe uma grande probabilidade de nós sermos a geração que vai ver tudo isso acontecer. Porque está muito próximo. E sabe, uma das coisas que me chamou muito a atenção, e depois eu quero te convidar a você ver esse discurso do primeiro-ministro. E eu, claro, não entendi as palavras dele e coloquei ali no tradutor para mim poder ouvir em português o que ele estava falando. E uma das frases que ele colocou ali que me chamou muito a atenção é: nos próximos dias iremos atingir milhares de alvos do regime terrorista. Nós iremos providenciar condições para que o povo corajoso do Irã, antiga Pérsia, eu estou falando isso porque nós vamos adentrar nesse assunto hoje aqui com um pouco mais de clareza, a fim de que você entenda o que Israel está comunicando para a igreja de Cristo, amém? E aí ele pega e fala: nós iremos providenciar condições para que o povo corajoso do Irã se liberte das correntes da tirania. Cidadãos iranianos, não percam essa oportunidade. Aqui está a frase que eu queria que você percebesse. Ele fala assim: esta é uma oportunidade que só aparece uma vez em cada geração. Você tem ideia do que essa personalidade, do que esse primeiro-ministro, o ministro de Israel, está falando? Talvez você entenda um pouco mais, porque dentro do calendário judaico, nessa semana, comemoramos a festa do...
E o que é falado, o que é celebrado na festa do Purim? Uma mudança de sentença. Mudança de sentença. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso hoje. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Esther. Capítulo 8, versículo 8. Hoje nós vamos falar sobre quando o decreto é revertido. Quantas pessoas estão aí vivendo sobre decretos? Ah, pastora, mas hoje ainda existe decretos? Quer que eu te explique? Vou desenhar para você alguns diagnósticos médicos. Pessoas que receberam diagnósticos falando que a sua doença é para a morte. Diagnósticos falando a respeito de você não pode engravidar, você não pode ser mãe. Ainda hoje nós vivemos decretos que são colocados e impostos de outras pessoas a partir de palavras, a partir de cenários, e o Senhor está falando para a sua igreja hoje. Há sim decretos, cenários que são revertidos. Eles não são anulados, eles não são esquecidos, eles são vividos. Ainda esses dias eu escutei um pastor falando: Davi, ele não nasceu com um coração já segundo o de Deus. Ele foi moldado. A cada dia ele era moldado ainda mais a encontrar este lugar, esse ambiente. É assim na minha vida, é assim na tua vida. Ninguém nasce e ninguém está na perfeição. Por mais que a gente se esforce. E Esther 8, no versículo 8, diz assim: escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos, de quem? Judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anel, sinete do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser o quê? Revogado. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, por cada família aqui representada. Mude o cenário desfavorável de palavras de sentença. E eu venho te pedir, traz a consciência, não deixa nada em oculto, Pai. Trabalha na consciência, Senhor, dos seus filhos, a fim de que eles venham sair daqui sabendo que há testemunho acerca da sua vida. E que o cenário difícil que eles podem estar vivendo vai se transformar em milagre. E que eles venham ter alegria, força e celebração para testemunhar a outros que o mesmo Jesus que veio nessa terra, Ele ainda continua fazendo milhares e vai voltar. Breve retorno nós teremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, queridos, o Purim, a festa, a celebração do Purim, pelo calendário ela acontece entre terça e quarta-feira dessa semana. Nós estamos debaixo deste calendário. E aí você me pergunta, será que eles não sabem o que está acontecendo? Será que eles não, por exemplo, vocês sabem que um dos maiores inimigos, ele foi morto. Foi dado ontem como morto. Aí ontem eu estava conversando com Israel, ainda perguntei para ele: amor, eu vou te fazer uma pergunta, eu sei da resposta, mas eu só queria assim, não sou eu só louca, né?
Tipo assim, vamos devanear aqui. Você acha que eles não sabiam mesmo aonde ele estava? Você acha mesmo que os Estados Unidos, ele não sabia onde ele estava? Claro que sabia, foi certeiro, gente. A mesma coisa a respeito do calendário. Você acha que eles não sabem o que é comemorado essa semana? Claro que sabe. Aí você fala, mas pastora, o que isso tem importância? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Purim, ele nasce de um decreto de morte. Ramã, ele lança a sorte para determinar o dia da destruição do povo judeu. O Império Persa emite um decreto selado com o anel do rei. Naquela cultura, preste bem atenção, um decreto selado era irrevogável. Então era oficial, era legal, era público, era definitivo aos olhos humanos. Mas há um detalhe poderoso no livro de Esther. O nome de Deus não aparece nenhuma vez e ainda assim ele está em cada detalhe da história. Isso nos ensina algo muito profundo, igreja. Deus pode estar em silêncio, mas nunca ele está ausente. Ele sempre está perto de nós. Hoje eu quero falar sobre decretos que parecem definitivos na nossa vida. Diagnósticos que aparecem ser definitivos, mas que ainda podem ser revertidos. Veja bem, eu falo podem, não é porque eu estou medindo o poder do meu Deus. Eu estou falando que pode, porque tudo que envolve o teu nome e o sobrenome está sendo analisado para que isso aconteça ou não. Deixa eu te falar, todas as nossas escolhas têm consequências no reino do Espírito e neste reino aqui. Não estou falando da igreja, eu estou falando da humanidade, eu estou falando da nossa vida terrena. Eu estou falando da nossa vida humana aqui na terra. E quando eu falo para vocês aqui que já me acompanham, estão aqui conosco há mais tempo, a lei da colheita, ela é real e a gente vai viver ela aqui. O que a gente planta, a gente está colhendo aqui. Então, se é isso, vamos prestar atenção no que nós estamos plantando para a nossa vida. Isso já é um norte para nós hoje. Uma das primeiras áreas que eu quero que você reflita comigo hoje é como que nascem esses decretos. E como dentro dessa história iniciou tudo. Em Esther 3 revela que tudo começa com algo aparentemente pequeno. Eu vou te falar uma coisa que eu venho aprendendo com a minha vida e com o que eu tenho experimentado em Deus, na minha vida, na minha história, desde o meu nascimento, mas com mais entendimento nos últimos dias, é que uma pequena ação, um pequeno acontecimento pode se tornar uma situação muito séria ou também de muita alegria e celebração. Por isso que a gente não pode se preocupar apenas com aquelas decisões tão mega, ultra power e importantes. Sabe aquela situação de quando nós estamos no caminho? Se a gente vê uma estrada sinalizada com uma sinalização muito grande, muito antes de eu chegar lá perto, eu já vou ver que tem algo ali sinalizando que no meu caminho eu preciso prestar mais atenção, sim ou não? Agora, se eu estou caminhando em movimento e tem uma pedra aqui, automaticamente eu vou tropeçar, porque eu estava em movimento, olhando, e talvez ela não era tão grande. Aqui já fica
orientação para vocês. Preste atenção nos detalhes acerca dos cenários em que você está vivendo para tomar decisões. Tudo começa com um pequeno detalhe e eu quero que você entenda isso agora. Mardoqueu, ele não se curva diante de Ramá. Eu não sei se você sabe dessa história, conhece essa história, e é por isso que eu quero que você abra aí a sua Bíblia e deixe a sua Bíblia aberta no livro de Esther. Capítulo 3, verso 2. Diz assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Ramá, porque assim tinha ordenado o rei a seu respeito. Mas Mardoqueu, porém, não se inclinava, não se prostrava diante dele. Veja bem, todos ali eram persas. Os judeus, eles não tinham esse costume. Os judeus, muito pelo contrário, para ele se curvar, para ele se prostrar, é só diante de Deus. E o texto, ele continua reforçando isso no verso 3. Quando questionaram Mardoqueu sobre sua atitude, porque as pessoas começavam a perguntar, por que todos se prostram e ele não? E ele explicava o motivo. No verso 5, você vai notar que Ramá, ele percebe que Mardoqueu não se curva, e aqui está o início de tudo. O ego ferido, o orgulho, traumas não vencidos, uma alma não tratada, uma alma ferida. E o que acontece? Ramá, ele se enfurece, ele se enche de furor, porque um homem apenas, ele não se prostra diante dele. Para você, essa ação hoje, na linha do tempo do que a gente vive, pode não ser nada, mas naquela época, era. Eu não sei se você gosta de assistir filmes medievais, mas são os meus preferidos. Quem sabe, quem me conhece, sabe disso. E quem aí assistiu lá o 300? Pouca gente, né? Quer dizer, gente, vocês não gostam de filme, né? Assim, dessa época. Não. Tá. Então nem vou falar o que eu ia falar, vocês não vão entender nada. Então tá, não. Assiste o filme, no próximo domingo a gente conversa, tá bom? É um bom filme, só para quem gosta de guerra. E deixa eu falar, o Xerxes do filme é o mesmo Xerxes que a gente está vendo aqui. Eu não sei se você... Gente, eu sou muito... Depois a gente conversa sobre isso. Tá. Deixa eu te falar. Todos se curvavam. E era cultural, era político, era esperado. Mas Mardoqueu discerniu algo. Presta bem atenção aqui, igreja. Nem toda ordem da terra pode substituir a lealdade ao céu. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que princípios e valores precisam ser resgatados hoje na nossa vida, enquanto há tempo, porque existe tempo ainda. Ele não estava sendo rebelde, ele estava sendo fiel. Mardoqueu, ele não fez um discurso, não fez um protesto, não tentou convencer ninguém sobre o que ele acreditava. Ele apenas não se curvou. E veja bem, porque aqui tem um outro ensino para nós. Às vezes, a melhor pregação, ministração da nossa vida não vai ser através de palavras, mas vai ser através das nossas posturas nos ambientes aonde o Senhor nos coloca. Quer seja na nossa casa ou em palácios, na prefeitura ou dentro da igreja. E isso comunica muito. O silêncio de Mardoqueu abriu um espaço para o mover de Deus, mas naquela hora,
naquele cenário, naquelas primeiras cenas, já estava sendo construído aí um decreto nos bastidores. Ele não reagiu, ele não se defendeu. E o que parecia desvantagem virou um palco de livramento. Mas depois de algumas cenas, quase no fim da história, que nós já sabemos o fim. Porque quando alguém se mantém em pé diante da pressão, Deus começa a movimentar-se. Da mesma maneira que Satanás, ele se movimenta. Só que aos filhos que têm discernimento, ele deixa de estar em oculto. Ele é revelado. Hoje eu acordei com uma canção muito forte no meu coração, bem antiga. Quem é de São Paulo, talvez pode até lembrar. Mas eu vou falar uma coisa, já que vocês não assistiram o filme, eu também já não sei nem se eu falo da canção. Mas a canção é assim, quem prepara para mim mesa frente ao inimigo e me põe tranquilo, oculto em seu esconderijo. Para cada lágrima há um rio de esperança. Cada dia dupla honra. Me ajuda. És tu, Senhor, quem separa as águas, quem estabelece reis e também os faz cair, que se inclina das alturas. Refrigera minha alma. Quase ninguém aqui pensou em desistir, né? Talvez hoje mesmo você pensou em desistir. Talvez essa madrugada, talvez a gente tenha passado ela, né? Sem sono. Preocupado com o cenário. Deixa eu te falar, o Senhor te trouxe aqui, a fim de que esse cenário venha a ser revertido. Mudando cenas, atores, personagens e sentenças. E qual é a aplicação profética disso? Existe uma geração que não vai se curvar à, primeiro, cultura da exaltação do ego, da pressão de sistema. Você está preparado para você declarar sua fé de uma maneira não muito amigável e ainda assim você dizer, né? Eu sou cristão. Eu sirvo a Jesus. Sobre idolatria da influência, manipulação espiritual e religiosa. Quando eu orava e eu pedia para o Senhor, Senhor, prepara uma comunidade de fé inteligente, que reflita, que pense, livre, que se responsabilize sobre as suas ações. Não tem nada mais difícil do que você ter que agir dentro de uma liberdade. Ninguém impondo para você, você precisa se vestir assim? Você fala nessa situação sim ou não? Dá um cutuque aí no seu irmão. Fala para ele, Jesus está voltando. Não dorme não, querido. Duplo sentido. E essa ação de Mardoqueu, ela não foi rebeldia. Mas a raiz do decreto foi orgulho ferido, ego, ira, desejo de vingança. Quantos decretos e quantos cenários na nossa vida e de pessoas que vivem conosco, eles são formados e criados simplesmente com o desejo de vingança, o desejo e a frustração que vivemos perante alguma situação.
O inimigo, ele transforma feridas em decretos, querido. E é mais profundo ainda. Ramá era agagita. Treinei para falar essa palavra, para não, né? Então Ramá, ele era descendente de Agag, inimigo histórico de Israel. E existem ciclos espirituais que eles tentam se repetir na nossa vida se a gente não estiver atento e ter uma ação no reino do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, aqui não mais. Uma palavra que sai da nossa boca acerca da nossa história, da nossa vida, decretando algo que Satanás, ele perdeu a autoridade. E às vezes a gente precisa, durante a nossa história, lembrar a ele o lugar dele, porque ele não está mais oculto. Os filhos que estão discernindo o tempo, o relógio, o modo, a história, eles vão saber agir no momento necessário. É essa a nossa oração. E terceiro, existem decretos que de verdade eles parecem irrevogáveis. Em Esther 3:12, o decreto ele é selado com o anel do rei. E na cultura persa, o que era selado não podia ser anulado. E isso ele representa na história. Só que hoje, nos nossos dias, o que ele vem representar? Diagnósticos médicos, falência financeira. Eu não sei se existe alguém aqui passando por uma situação séria acerca de finanças. Mas existem situações e cenários que a gente olha o que está acontecendo e fala: Senhor, como eu vou sair daqui? Eu não tenho nem sabedoria e nem conta bancária para me sair daqui. É sobre esses cenários que você olha para você e se limita. Eu não sei como me movimentar nos próximos dias. Deixa eu te falar. O Senhor teu Deus, Ele está revertendo sentenças. Ele está mudando cenários na sua vida. Esta semana, Ele irá se movimentar de uma maneira diferente, a fim de que a sua igreja venha ter motivos para celebrar. E eu não estou falando sobre a festa do Purim, eu estou falando sobre o cenário da tua vida, que pode ser revertido da mesma maneira. Vai depender de você, querido. Não há nada mais poderoso. O mesmo rei que permitiu o primeiro decreto, ele entrega o anel a Mardoqueu em Esther 8. O anel, ele mudou de mão. Sabe aqueles cenários que você olha e fala: meu Deus, quando isso vai mudar? Aquelas pessoas que moram no Irã, debaixo daquela tirania, eu fico pensando: meu Deus, quantas orações que o Senhor ele não escutou. Até quando isso vai durar? Deixa eu te falar, um dos líderes agora, que eu não vou falar o nome, porque primeiro que eu não lembro, mas foi esse que morreu. Sabe o que ele fazia? É um assunto pesado esse. Mas ele mandava as meninas antes da morte, porque na religião dele não podia se matar virgens. Ele pedia, ele mandava, ele ordenava que estuprassem as meninas antes de matar. Esse era o tipo do inimigo. Ou esse era o tipo, tem coisa mais pesada aí, mas não é a intenção hoje falar a respeito disso. Mas eu estou trazendo clareza à luz da palavra a respeito do que está acontecendo.
E aqui, eu quero que vocês entendam que houve 2 decretos. E o primeiro deles, o rei, ele entrega o anel a Ramã. Lá em Esther 3:10 diz: então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã. Esse anel representava a autoridade oficial para selar decretos. E esse decreto, eu não sei se você sabe, mas aqui está o início de toda a confusão. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Esther 3, do 12 ao 13. É onde mostra qual foi o desejo de Ramã. Diz assim: assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevessem cartas na língua de cada povo e na escrita de cada província aos satrapas do reino, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de exterminar, matar, aniquilar todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. E fora tudo isso, de saquear os seus bens. Veja bem, esse era o primeiro decreto. E eu quero que você pense aí agora sobre a sua vida. Como que está os decretos que foram ministrados sobre a tua casa, sobre a sua vida? Quais são os diagnósticos que você está carregando aí nas costas e você já não está mais conseguindo caminhar de tão pesado que está aqui, Eu quero de verdade que você feche os seus olhos aí e pense um pouquinho sobre a tua vida. Porque o Senhor, Ele vai nos fazer livre de coisas que nós sabemos que está acontecendo conosco. Então é um lugar que nós precisamos ter consciência. O Senhor, Ele não fala com o seu povo, com o seu filho, por outro meio. Ele fala com certeza, não deixando dúvida, e você tendo paz no seu coração. Pode abrir os seus olhos. No segundo decreto, o mesmo rei, ele entrega o anel a Mardoqueu. Ele muda o anel de posição. Esther 8:2 diz: tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramá e deu a Mardoqueu. Veja bem, quando Deus, Ele muda quem segura o anel, Ele muda o futuro. Lembra da canção? Quem estabelece reis e também os faz cair. Nada acontece sem a permissão dele. Não duvide, querido. Não é só lá em Israel, é na tua vida. Não reclame do cenário que você está vivendo, porque você pode estar tardando de viver o milagre que já está estabelecido no céu a seu respeito. Só que você não está conseguindo passar pelo deserto. Veja bem, às vezes o Senhor, Ele vai nos dar estratégias muito loucas. Davi, ele foi para dentro de uma caverna, ficou lá algum tempo, a fim de que ele pudesse ser desafiado eu acho que com um dos maiores desafios dele. Porque ele escondido, olha que doideira. A Bíblia é doida. Você vai assistir Netflix para quê? Vai ler a Bíblia, querido. Tô eu lá escondida no meu secreto, fugindo de quem está querendo me matar. Quando de repente, o próprio aparece ali sem me ver que eu estava escondido. E eu tinha tudo para pegar a espada e matar ele. E nisso, quem está sendo controlado, quem está sendo treinado para um momento onde o anel estaria no dedo dele? Davi.
Você está reclamando do cenário que o Senhor está te propondo, te colocando aí, te preparando para o teu futuro. Presta bem atenção, querido. Veja esse momento não tão bom com bons olhos. Estou aprendendo, estou sendo forjado para um tempo oportuno. E neste tempo oportuno terei discernimento, a fim de que eu não venha a ser enganado e não venha a ser destruído. O Senhor me fala que tem muitos Davis aqui. O Senhor tem promessa e você sabe que você tem promessa sobre a tua vida. Não deixe que os outros venham ditar palavras malditas e decretos sobre a tua vida. Você precisa saber quem você é em Deus primeiro. Eu sabendo quem eu sou em Deus primeiro, aí eu vou enxergar e se mover dentro de um cenário, não com a minha visão, com a minha sabedoria, com a minha habilidade, mas com que o Espírito Santo do Senhor está nos dirigindo. Agora, o perigo nisso tudo é você não estar ouvindo a voz do Espírito e estar ouvindo a voz do ego ferido que está aí dentro de você. Ou você entrega isso no altar, ou você vai se perder nos próximos dias. É sobre orgulho, é sobre ego, é sobre vaidade que eu estou falando. E veja bem, hoje, depois de tantos anos dessa situação que aconteceu, Israel está diante do Irã, antiga Pérsia, debaixo desse mesmo espírito. E aí que a gente entende a palavra do primeiro-ministro hoje de manhã. Essa oportunidade de paz acontece uma vez a cada... Vocês estão entendendo, queridos? Ou seja, faz cerca, aproximadamente, de 2.500 anos que se passou essa história de Esther. E olha o que está acontecendo agora, depois de 2.500 anos. Hoje, Israel e os Estados Unidos realizam ataques militares estratégicos contra o Irã, que é a antiga Pérsia, que resultaram na morte de um líder supremo, configurando um dos eventos geopolíticos mais impactantes das últimas décadas na relação entre duas nações. O Senhor, Ele está preparando uma igreja consciente. Ele não vem buscar uma igreja imatura. Ele vem buscar uma igreja que entende de Bíblia. E aqui já fica o convite para você a participar do Instituto de Ensino da Casa. Porque aqui a gente estuda a Bíblia, querido. Aqui você sai sabendo sobre Bíblia. Amém? Amém? Não senti firmeza não. Bora estudar. Olha o quarto ponto aqui. Quando que a reversão ela começa nessa história toda? Quando a rainha propõe um jejum. Nenhuma atitude dentro de um cenário delicado acontece de qualquer maneira, querido. Há uma preparação. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Não precisa responder alto, que eu tenho medo do que eu vou ouvir. Quanto tempo faz que você não jejua? Buscando santificação, porque não vem me falar não, estou fazendo jejum intermitente, pensando em perder peso, mas lá sua oração, você está falando, Jesus, eu estou fazendo um jejumzinho aqui, é em santidade para ti, hein? Mas na tua cabeça você está fazendo intermitente para você emagrecer. Ei, Deus está vendo, tá? Gente, mas está tão difícil a igreja, né? Tá dando para barganhar com Deus até no jejum. E pior é a gente achar que Jesus está entendendo o que a gente está fazendo. Porque não adianta jejuar e estar lá no WhatsApp falando mal do irmãozinho. Não
adianta se propor a jejuar e você está murmurando da sua mãe, do seu pai, do seu marido, reclamando dos seus filhos. Ou você entra num lugar de santificação com o entendimento e se prepara para buscar a reversão do decreto da sua própria vida. Ou ninguém vai fazer isso por você, querido. Nem o pastor vai jejuar por você. Tem muita gente achando... Ai, gente, para. Jesus, tá difícil para mim aqui hoje. Vamos entender esse ponto aqui? Antes da reversão pública, houve consagração privada. Tudo começa no secreto. Você não precisa falar, vou postar, peraí, vou fazer o post de hoje, porque eu comecei o jejum de Daniel. Já fez o jejum de Daniel? Não conhece? Meu Deus. Tá, não vamos fazer o de Daniel então. Vamos fazer o jejum de 6 horas. Sem alimento, somente água. Não é um intermitente, hein? Tá. Deixa eu pegar meu celular. Eu preciso informar a todo mundo que eu estou de jejum. Fazer o story. Só o copinho de água na mesa. Hoje estou de jejum. Tá difícil para todo mundo, né? Vamos se consagrar. Hashtag fica a dica. É no secreto, ninguém está sabendo. Ninguém precisa saber que você está de jejum. Ninguém precisa... Tem gente, irmão, que chega na igreja. Oi, paz, tudo bem? Ai, pastora, estou de jejum, tá difícil. Aí a gente pega o irmão, senta aqui, querido. Vamos sentar, vamos conversar sobre o jejum então, né? O jejum... Outro dia a gente pode falar sobre o jejum, né? Pode. Porque tem gente que entendeu o jejum errado. Ninguém entra na sala do rei sem preparação. E a rainha, ela já sabia disso. Tanto ela foi se preparar, como ela convoca o povo. Vamos adentrar nesse ambiente comigo. Orem por mim, se santifiquem, porque eu vou ir diante do rei, pedir pela minha vida e pela tua. E qual é a parte de colaboração sua perante a reversão desse cenário que todos nós estamos vivendo? Porque de verdade hoje, na realidade, cada um vive aqui um cenário difícil. O meu é diferente do teu, o teu é diferente do irmão, mas todo mundo passa por desafios. Porque a Bíblia fala que todos nós vamos passar pelo dia mau. Se você veio na igreja achando que eu ia falar, recebe a bênção aí. Vamos fazer a campanha essa semana da bênção. As 7 chaves de não sei o que lá. Gente, ó, sério. Tem gente que manda coisa pra gente falando que vai participar. E a gente já conhece do que vai rolar lá. E aí a gente tá naquela coisa, não vou falar. A gente só fala se pergunta, né? Sério, você vai? Vai na bênção. Deus abençoe, hein? Mas a gente fala assim, meu Deus, será que eles não entenderam que o que é professado aqui não tem a ver com o que vai ser ministrado lá? Tem gente que reclama aqui da inscrição da plataforma que nós estamos custeando para que você venha ter um ensino melhor. Mas paga um alto valor para participar de palestras aí de coaches. Deixa eu te falar, não é sobre coach. É sobre profetas da última hora. É sobre entender de Bíblia e saber que Jesus está voltando. É sobre saber que o anticristo está chegando. E ele vem, meu querido, ó, na mazela. E todos vão achar que ele é o bambambam da vez, porque ele tem a solução de tudo. E todo mundo, até cristão, vai olhar e vai falar, uau! E é aí que está a perdição da igreja. Não saber a hora de dizer não e nem de dizer sim. Então comece pelos coaches. Já é um bom teste para você hoje em dia. Ai, desculpa, mas eu tinha que falar. Estava mais forte do que eu. Ui! Então os princípios aqui. Unidade precede livramento. Não esteja sozinho.
esteja vinculado a um corpo. Intercessão precede intervenção. Sabe por quê? O Senhor, Ele responde oração. O Senhor, você pode não estar ouvindo, mas Ele está vendo, Ele não está ausente. E quando Ele se move, meu querido. E último, coragem precede honra. A rainha Esther, ela teve coragem de ir diante do rei, pedir não só por ela, mas por um povo. E aí as palavras dela foi: se perecer, pereci. Coragem não é ausência de medo, é decisão a partir dele. Existem cenários que você está com medo, vai com medo mesmo. Veste a camiseta da coragem, da força e da ousadia, que não é tua, é do teu pai. Sabe quando a gente é criança e a gente veste, as meninas, o sapato tamanho alto e vai balançando assim, que não cabe no pé, mas tem uma referência. O menino que coloca o tênis, o Tito fazia isso muito em casa, colocava o tênis do pai e falava, do papadi, e ele andava assim, não sabia nem falar direito, mas ele sabia quem era a referência. Deixa eu te falar, você tem uma referência, você tem um pai. Pega a camiseta dele e dá coragem. E veste aí. Tá faltando ousadia, força, ânimo. Veste a couraça aí, meu querido. E vai pra guerra. Nada de ficar no quarto chorando, não deu pra ti, tá? Você não tá mais no culto, não. Você foi achado. Você foi achada. O Senhor te encontra hoje para mudar o cenário da tua vida, da tua história. É sobre isso, querido. E por último, sabe? Jesus. O decreto, ele não foi apagado. Ele não vai ser apagado da sua história, mas você vai lembrar dele. Por quê? Porque vai ser mudado o fim dele. Você vai lembrar dele para você testemunhar para as pessoas que vão olhar para a sua vida e vai falar, mas como que aconteceu isso aí? Ontem ela estava numa situação e hoje ela está em outra. E isso é muito profundo, querido. O decreto persa não podia ser revogado. Então o rei fez outro decreto, dando autoridade ao povo para se defender. Ele não sabia como ia fazer. Ele só pegou o anel dele. E você acha que ele fez isso porque ele queria? Eu entendo que nada acontece nessa terra sem a vontade e a direção de Deus. Inclusive a respeito dos ímpios que não conhecem a palavra. É Ele quem estabelece reis e também os faz cair. O mesmo anel que ele entregou para Ramá, ele pegou o anel e entregou para Mardoqueu. Mardoqueu, coloque o anel. Eu não sei por onde nem começar, porque eu já fiz um decreto lá. E eu não posso anular aquele decreto. Então nós vamos ter que fazer um novo decreto. Escreve aí, porque esse é o versículo que a gente iniciou a meditação da palavra hoje. 8:8. E ele fala, escreva do jeito que você achar melhor. É isso que está escrito aí. Vê aí. Ele entregou o anel e falou, escreva aí da melhor maneira que você achar, a fim de que aquele primeiro decreto venha a ser anulado, venha a ser revogado, venha a ser revertido. Você tem autoridade agora, faça isso. O Senhor, Ele muda um decreto de morte e livra o seu povo. E espiritualmente isso nos ensina. Deus, Ele nem sempre remove o cenário. Às vezes você está orando, Senhor, mata fulano. Senhor, destrói ciclano. Tira da minha vida, pai. Ele não vai tirar, querido, não vai tirar. Você vai ter que saber lidar com o abençoado, o A, o B e o C. E às vezes a gente está falando até dos parentes. Jesus, aleluia. Meu Deus, falei, Jesus não podia.
Ele nos dá autoridade dentro do cenário aonde nós estamos vivendo. Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada prosperará contra os meus filhos. Pode haver intento, pode haver planejamento. Ah, meu querido, mas se Deus não quiser, não vai acontecer. Mas se Deus quer, vai acontecer. E você que aprenda a agir dentro desse cenário que Ele permitiu que você vivesse. Sim ou não, igreja? A arma pode ser forjada, mas não prosperará sobre a nossa vida. Jesus, Ele não evitou a cruz. Ele venceu a cruz. Ele é a nossa referência. Ele veio para mostrar, é difícil, dói, é sacrifício. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Vai ter hora que a gente vai pedir, Senhor, estou pedindo para sair, eu mesmo do meu cenário. Me dá um lugar aí para mim sair. Mas o Senhor, Ele não vai deixar. Que o Senhor venha nos batizar com uma força nessa manhã, a fim de que a gente venha ser forjado e venha vencer todos os desafios, todos os decretos que precisam ser revertidos na nossa vida. Ser justo, ser obediente, não te livra de situações difíceis. Agora você imagine fazendo a coisa errada. Se ser justo e obediente eu já tenho que passar por situações difíceis. Imagine fazendo a coisa errada. Agora o pior de tudo é você não saber se a prova é porque você fez alguma coisa boa ou se fez alguma coisa ruim. Porque aí não é nem discernimento, é burrice. Sexto, o dia da morte se tornou dia de festa, dia de celebração. Esther 9:1 diz: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do primeiro. Aquele primeiro decreto entraria em vigor. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam celebrar a morte dos judeus. Mas aconteceu o contrário. É sobre isso que eu estou falando, igreja. É sobre você estar preparado para viver totalmente o cenário contrário de tudo que você está vivendo. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Querido, é o que está escrito aí. Ah, pastora, mas tem gente que me odeia? Oxi. A minha, a tua e a do teu irmão da direita e da esquerda, querido. Porque se a gente for fazer tudo o que a gente precisa fazer pensando no que vai agradar e no que vai desagradar, eu também deixo de fazer o que é certo. Não se perca se movendo no que os outros vão pensar de mim. Importa o que o teu Deus está pensando de você. Jesus está feliz com você, querido? A pergunta é essa: Jesus está feliz com as suas últimas escolhas? Jesus está feliz com as suas últimas palavras, aquela que você falou antes de sair de casa? Jesus está feliz com o cenário que você tem criado? Sucedeu o contrário. Esse é o espírito do Purim, da festa de Purim. Mudança de sentença. A morte se tornou vida. O calendário foi ressignificado. O dia marcado para destruição virou festa, querido. É isso que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. E qual que é a aplicação disso para hoje, pastora? O mês da dor pode virar o mês do testemunho. Tudo muda se a tua visão dentro do que você está vivendo, ela está no lugar certo.
Mas se você é aquela pessoa que olha para o cenário sempre buscando o pior cenário, a pior situação, as piores tragédias, meu querido, a sua vida só vai ser isso mesmo. Você vai viver nesse seu nível raso aí de entendimento. O lugar da vergonha pode virar lugar de honra. Cabe a mim entender o cenário que eu estou vivendo. A crise pode virar um marco do amadurecimento da nossa vida em Deus. Sabe aquela situação, passei pela prova, mudei de nível. Aí você achando, agora vai dar uma, né? Porque agora eu já estou sabendo um pouco mais sobre a vida. Sabe de nada, inocente. Aí o Senhor vem com um cenário um pouco mais difícil. Quem aí gosta de game? Os adolescentes, jovens. Aí, ó, o filme não assistiram, mas aí o game, ó, um monte de mão levantada. Então tá, vamos falar nessa linguagem. Não tem um nível 1, nível 2, lá do carrinho? Na minha época era um enduro. Ó que pessoa atual do game. Nossa! Quem aí? Só eu. O dia que eu encontrar, como que chamava mesmo? Atari. Meu Deus do céu, eu compro para mim de presente. Porque aquele controle, gente, é diferente de todos os outros. Quem lembra do controle? Ai, gente, esse pessoal não sabe o que é bom na vida. Mas vamos voltar aqui. Já estou terminando. Existem alguns ministros que falam, nunca acredite quando o pregador fala que está terminando, né? Mas eu estou terminando. Ainda tem tempo, né? Ô, glória. Ó. Conexão cristocêntrica. Deixa eu te falar. Você está numa igreja onde o centro sempre vai ser Cristo. Nunca vai ser a Viviane, o Israel, porque seria muito pouco. A gente quer uma referência que venceu a cruz. Que venceu tudo o que foi colocado para ele de uma maneira terrestre e viu a mão do Senhor fazendo ele vencer no terceiro dia e ressurgir. Porém, ele aponta para algo maior. Ramã preparou uma forca para os judeus. Cristo enfrentou uma cruz. Mas aquilo que era instrumento de morte se tornou instrumento de redenção. O inferno decretou morte, e ele pode até ter decretado morte sobre a sua vida e sobre várias áreas dela. A gente não é dividido, a gente é um. Nós somos integrais. O céu, ele decretou para você, salvação, vida, ressurreição, restituição de tudo que Satanás ele roubou. Na cruz houve a maior reversão histórica. O decreto contra nós foi cancelado. Querido, sabe? Eu queria que você tivesse entendimento do que está sendo construído hoje nesse ambiente, a fim de que você venha receber 100% de tudo que o céu tem a seu respeito. Não dá para você sair de um ambiente desse, com uma palavra desse, fazendo as mesmas coisas, as mesmas escolhas, permanecendo no mesmo lugar. Deixa eu te falar, Esther, ela celebrou a vitória da vida após um decreto, porque antes, no secreto, ela teve uma mudança de atitude. Talvez de algo que ela nunca tinha feito antes. E ela não somente fez isso mas ela convocou várias outras pessoas para estar com ela nessa movimentação. Talvez o cenário que você está enfrentando não vai necessitar somente de uma ação individual, mas vai necessitar de uma movimentação do coletivo. Preste bem atenção, olhe o cenário aonde você está e perceba quem precisa estar contigo nesse jejum. E faça como a rainha fez. Discernir quem é a pessoa do coletivo que precisa estar comigo aqui nessa batalha. E vou direcionar. Às vezes,
esposo, é a sua esposa que precisa entrar com você aí nessa jogada. Às vezes, esposa, quem você vai ter que chamar para esse jejum é o teu esposo. Às vezes, filho, quem você vai ter que chamar para esse jejum é o seu pai. Vossos filhos profetizarão. Vossas filhas. Está chegando o tempo em que os filhos e as filhas precisam se posicionar a fim de profetizar. A fim de chamar a realidade do algo novo acontecendo hoje. Daquele de repente que você tem orado e não tem percebido movimentação. Ei, Deus não está ausente.